lá. Deixa eu falar sobre outro assunto muito importante hoje. Muito importante, porque está em debate isso. Está em debate. Então presta atenção aqui, vem cá. Está em discussão no Congresso, o ensino domiciliar. Então a gente vai falar a respeito disso a partir de agora. Afinal, educar os nossos filhos em casa é bom? Pode ser bom? Pode ser interessante para as crianças? A gente perde alguma coisa com isso? Que regras os pais que estão tendo essa opção devem seguir? E o que pode mudar a partir de agora? A gente trouxe aqui o Pedro Lenza, que é advogado, e a Janaína Spolidório, que é pedagoga. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Janaína. Como vai? Muito obrigado pela presença. Gente, esse é um assunto muito interessante, muito importante para todos nós. A gente quer falar a respeito disso. Agora, a gente sabe que o governo federal enviou para o Congresso um projeto de lei sobre educação domiciliar. Então, o objetivo é regulamentar e liberar a prática no Brasil, mas com algumas regras, com algumas restrições, aquela história toda. Vamos explicar para as pessoas em casa, afinal, o que é a educação domiciliar e como isso funciona na prática. Porque eu já vi muita gente criticando sem saber exatamente como era. Então, nosso objetivo sempre é deixar tudo muito claro. Como funciona isso e o que diz a lei. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você quer começar? Quer começar, por favor? Posso começar? A educação domiciliar nada mais é do que você passar os conteúdos que seriam aprendidos na escola, né, para casa. Isso pode ser feito tanto pelos pais, quanto com tutores ou cursos extra, por exemplo. Se eu não sou muito boa em matemática, eu posso colocar o meu filho num Kumon, né, só um exemplo. Eu fiz, assim. é ótimo. Sério, é verdade, me ajudou muito para a vida inteira. Eu fiz quando era garoto, adoro. Torna muito mais rápido, Foi muito né? bom para mim, me ajudou demais. E daí, se a pessoa não tem essa habilidade, ela pode colocar no Kumon, ou se ela não sabe inglês, ela pode colocar no inglês, e ela dá o restante das matérias em casa. Só que lógico que isso tem uma porção de coisas envolvidas, tem que ter um planejamento, a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento da área pedagógica, porque tem as estratégias a serem dadas e coisa e tal, e tem que ter esse planejamento dos conteúdos por ano. Então não é uma coisa muito simples. Tem regras que precisam ser seguidas. Olha, o doutor Pedro Lanza é professor de Direito Constitucional. Então vamos lá, o que diz a lei e o que os pais devem fazer para respeitar essa lei e para não ter nenhum problema? Bom, em primeiro lugar, é uma grande honra, uma grande alegria estar no programa. Obrigado, querido. E coincidentemente, eu estava essa semana porque eu estou fazendo um pós-doutorado nos Estados Unidos e coincidiu de eu estar aqui no Brasil e aceitei de pronto o convite. Obrigado, sorte nossa. E talvez essa experiência que eu estou vivendo lá nos Estados Unidos, porque eu tenho 3 filhos, Manuela, Max e Tommy. Pô, que bacana. 8, 5 e 3, Tommy 4 anos. E depois de todo o estresse da chegada, depois de 7 meses, a Xaxá, a cachorra, foi. E tranquilizou. Ela está lá com vocês. Está lá agora, filho. Pronto. E de fato, a expressão homeschooling vem do inglês, e a gente podendo explicar home, casa, schooling, escola, então seria a ideia de a escola, exatamente, ser transferida para casa e os pais responsáveis assumirem esta responsabilidade. E essa questão no Brasil, diferente dos Estados Unidos, acho que a Janaína tem bastante experiência lá nos Estados Unidos, a gente estava conversando, mas no Brasil essa é uma situação que não está regulamentada ainda e foi objeto de uma discussão na Suprema Corte. O que aconteceu? Os pais de uma menina lá de Canelas queriam que a filha estudasse em casa pelos motivos deles. E foi negado o pedido pela Secretaria de Educação Municipal. E contra este ato do governo foi interposto um mandado de segurança, que é uma medida judicial, para tentar afastar, sob vários argumentos, de que seria possível os pais assumirem a educação da filha. E, em primeira instância, o juiz negou. Disse que não é possível e que a escola tem que ser, o ensino, a educação tem que ser oficializada na escola e não em casa. Contra a decisão do juiz de primeira instância foi interposto um recurso de apelação para o tribunal. O tribunal negou, confirmando a ideia de que não, homeschooling não é realidade brasileira. E contra a decisão do tribunal foi interposto um recurso extraordinário para a Suprema Corte brasileira, que depois de fazer uma filtragem, entendeu que deveria julgar. Esse é um ponto importante. A Suprema Corte, ela faz uma análise de repercussão geral para julgar o tema. E aí, nesse caso, entendeu que era o caso importante
e levou para a corte o julgamento. Perfeito. E a corte entendeu no ano passado que, primeiro ponto, o homeschooling não é vedado pela Constituição. Não é proibido? Não está proibido na Constituição. Eu estou dizendo, não foi a maioria dos ministros, eu estou dizendo, houve divergência. Houve o voto do ministro Barroso entendendo que já era possível. Eu estou dizendo, a decisão final da corte foi no sentido de que o homeschooling não está proibido na Constituição. Não está proibido. Contudo, o homeschooling depende de regulamentação pelo Congresso Nacional. Ou seja, e sem a regulamentação, portanto, hoje está proibido o homeschooling. E eu diria mais, eu entendo, concordo, há muita divergência que há tanto responsabilização civil e até criminal. Dos pais. Dos pais. Que fizerem essa opção. E fizeram opção contra agora uma decisão da Corte. Do Supremo. Exatamente. E tendo que aguardar a regulamentação pelo Congresso Nacional. Então vamos lá. Então vamos pra gente deixar isso bem claro, para ficar claro para todos nós. Então a Constituição não proíbe, mas o Supremo entendeu que mesmo não proibindo, se não houver uma regulamentação do Congresso, Perfeito. Sim, está proibido, porque falta algo. A partir desta regulamentação, sim, os pais vão poder fazer esta opção de ensinar em casa, de educar os filhos em casa. Mas agora, só para a gente entender isso direitinho, na prática, hoje tem muita gente já fazendo isso. Ou seja, essas pessoas estão descumprindo a lei, porque a gente já sabe que isso já acontece no Brasil. Eu conheço alguns casos. Elas estão não só descumprindo a lei, eu diria, a lei aqui, porque não há lei do homeschooling, mas outras legislações, como o Código Civil está sendo descumprido. Alguns entendem que caracteriza crime do Código Penal, outros entendem que há violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a violação seriam de disposições que hoje não regulamentam o homeschooling. E haveria a necessidade de uma regulamentação pelo Congresso Nacional. E depois de regulamentado, aí sim, se o Congresso entender, porque há um projeto tramitando, a gente não sabe como os parlamentares vão decidir, se vão entender que é possível, porque muito embora me pareça ser uma pauta do governo federal, não se sabe se o parlamento vai aprovar. E tem que ser aprovado na Câmara, no Senado, e aprovado, sancionado pelo presidente, e depois implementado. E não é simplesmente aprovou a lei, já leva a criança para casa, porque isso depende de regulamentação para que todas as regras, eu digo, regras constitucionais sejam observadas. Não é que a Constituição diz, nós somos contra a escola oficial. Veja, o texto diz, eu não proíbo o homeschooling, mas eu tenho que observar requisitos, como currículo, grade. Eu tenho que fazer fiscalização de carga horária, porque quem é que vai fiscalizar os pais? Tudo tem que estar regulamentado. Então não é simplesmente aprovar a lei que o pai vai poder... Precisa ter as regras. Ele Exatamente. tem que fazer uma avaliação, né? A criança tem que fazer uma avaliação de tanto em tanto tempo para ver se os conteúdos que estão sendo ensinados na casa dela estão de acordo com o que ela precisa aprender para aquele ano letivo. Como é que isso funciona em outros países? Isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo para ficar fácil. É o mais fácil. Os Estados Unidos, eles têm cerca de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos estão em homeschooling. É muita coisa. Muita coisa. E cada estado tem sua regulamentação. Essa parte eu não sei como vai ser feita aqui no Brasil, porque também cada estado tem suas características culturais. Perfeito. Né? Mas lá eles têm que fazer uma avaliação de tanto em tanto tempo para ver se o pai está realmente ensinando o que é preciso. O filho vai ter que passar por uma prova, né, gente? Vai ter que passar por uma prova. Perfeito, para ver se ele está aprendendo e está seguindo o que seria o currículo equivalente ao que é apresentado nas escolas, porque senão vai chegar na hora dele seguir uma carreira, dele fazer um vestibular e tal, ele vai estar defasado se ele não estiver acompanhando. É isso, essa é a preocupação. Isso, né? Essa é a preocupação. Aqui é um pouco recente o assunto, porque faz pouco tempo que estão falando sobre ele, né? Porém, a intenção é que seja feito, por exemplo, no segundo ano do fundamental, né, que é a criança de 7, 8 anos. E se não foi, assim, satisfatório, essa criança vai fazer o que com o conteúdo que ela perdeu? Ela vai andar para trás, né? Ela vai retornar. E essa lacuna de aprendizagem que ficou, o que vai ser feito? Porque ela ir para uma escola num terceiro ano, depois que ela não teve os... Então, essa é uma preocupação minha como especialista em educação. Janaína, eu entendo isso, para mim faz total sentido. Para as pessoas entenderem qual é a preocupação aqui no Brasil e por que alguém pode ser responsabilizado se o filho não estiver indo para a escola. Porque a gente, infelizmente, está num país muito carente, em que algumas crianças são retiradas da escola, até pelos pais, por uma questão financeira, e aí elas acabam trabalhando muito cedo. O trabalho infantil não é permitido no Brasil, tem toda essa história. A lei foi se adaptando para evitar que as crianças trocassem a educação pelo trabalho e fizessem parte da
da formação da renda familiar muito cedo. Basicamente é essa a história, é esta a preocupação, e por isso que a lei protege e evita que isso aconteça. Aí isso acaba criando um confronto com uma outra situação, dos pais que querem ensinar em casa, só que eles acabam ficando na mesma situação. De qualquer forma, são filhos sendo retirados da escola, por motivos diferentes. É por isso que tem que ficar muito claro. Agora, por exemplo, vamos lá. Por que um pai faz uma opção dessa? Por que um pai decide que a criança não vai estudar na escola e sim vai estudar em casa? Se a escola é feita para isso. Os motivos são vários. Vamos lá. Em países que já têm o homeschooling há muito tempo, que nem os Estados Unidos, como você mesmo mencionou, né, eles têm há mais de 100 anos homeschooling. Pensava-se que era, por exemplo, por motivos religiosos ou por bullying. Mas descobriu-se com pesquisas mais recentes que a maioria dos pais opta pelo homeschooling porque acha insuficiente o que a escola está ensinando. Acha que pode ensinar até melhor, fazer melhor. Isso. E daí isso causa uma mudança muito grande na rotina em casa. Muito grande mesmo. É um impacto assim, quem vai ensinar, como vai ser feito. Essa questão toda tem que ser considerada, né, no homeschooling. E tem uma série de outras, como o bullying, por exemplo. Tem crianças que têm dificuldade de lidar com o bullying na escola. Então, esse é um outro ponto que né, as pessoas falam que é um motivo para ser retirada a criança da escola. Porque nem sempre a escola consegue lidar também. Mas aí não tem um outro lado? Por exemplo, eu a socialização. Entendo isso. Socialização. Aí essa criança vai ficar... Ela vai se acostumar só a lidar com o pai, com a mãe, com quem estiver ensinando. Sim. Ela vai perder muito do resto. Isso não vai ser um problema no desenvolvimento dessa criança? Então, essa questão social tem os prós e os contras, né? Tem que você retira de bullying, mas por outro lado você não ensina ela a lidar com algumas situações que ela deveria aprender. Com diversas, que não é só o bullying que tem na escola, tem várias outras coisas. Tem várias situações. Tem o dividir, tem o compartilhar, tem uma série de coisas. Quem é a favor diz que, assim, na escola ela vai estar convivendo com pessoas da mesma faixa etária. E quando ela está em homeschooling, ela vai ter, assim, uma comunidade de pessoas que vão estar também com homeschooling. Hoje é fácil criar grupos, né? E ela vai ter esse contato. Porém, tem a parte cultural, porque nos países que tem homeschooling, a parte cultural, que são parques, centros de ciência, museus, eles estão preparados para. A gente não. A gente não tem. Se me permitir trazer experiência. Por favor. A experiência porque, até conversar com a Janaína, quando eu estou fazendo eu estou no meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Onde você está morando lá? Eu estou morando, Zucatelli, numa cidade que fica a 10 minutos de Boston. Tá. E nessa cidade chamada Newton, é tida como a cidade que tem as melhores escolas dos Estados Unidos. Então, portanto, a escola pública que meus filhos estão frequentando, ela é tida como a terceira melhor escola dos Estados Unidos. Então, o que eu estou... Deixa eu só complementar antes de você falar, até o pessoal entender. Isso é muito importante, porque esta região dos Estados Unidos é famosa pela educação. Exatamente. Algumas das melhores e maiores universidades mais conhecidas do mundo estão nesta região, ali no entorno de Boston, ali em Boston mesmo. Então, o foco educação ali é muito importante. Então, é difícil falar, porque essa experiência que eu estou vivenciando lá é algo que eu não consigo, eu nunca imaginei na minha vida que pudesse existir. Eu estou falando de escola pública, eu estou falando de uma escola pública com uma estrutura impressionante, eu estou falando de uma escola pública que, se a criança sofreu bullying, e isso aconteceu com a minha filha, porque foi muito difícil, foi uma mudança muito difícil, você chegar ali, ela sofreu bullying. Isso porque tem muito brasileiro naquela região ainda, né? Mas nessa escola que eles estão, não tem. E a partir do momento que eu relatei para a professora que a minha filha estava sofrendo bullying, imediatamente foi colocado um profissional à disposição da escola para cuidar do menino que estaria causando bullying e dar assessoria para ele e para ela. Perfeito. Uma coisa impressionante que a gente fala, talvez, de uma experiência vitoriosa do homeschooling numa cultura e numa realidade totalmente diferente do Brasil. Claro. Então, isso tem que ser pensado. Como disse bem a Janaína, lá os parques têm estrutura, têm segurança. O horário de trabalho dos pais é direcionado para que os pais possam pegar o filho na escola. Para você ter uma ideia, é muito difícil um pai ter uma pessoa que ajude em casa, uma babá. Os pais se envolvem em tudo, os pais cuidam da casa. Há uma divisão de tarefas impressionante entre homem e mulher. Homem e mulher são tidos numa visão totalmente igualitária, porque a sociedade entende assim. Então, o pai que vai buscar o filho na escola, o pai que vai levar o filho no parque, a comunidade se ajudando, a comunidade ajudando a escola. Então, é uma realidade, quando se fala no homeschooling, talvez a experiência de suprir o lado social,
que eu acho muito difícil De você aplicar aqui no Brasil. de se ter numa grande escala no Brasil. E você colocou muito bem, Zucatelli, os pais hoje, infelizmente, por uma questão social, colocando o filho para trabalhar. Isso é muito comum. Ao chegar aqui na TV Gazeta, eu vi uma cena triste de uma família, de uma mãe com 2 crianças ali, a criança trabalhando. Aqui na Vida Paulista. Exato, isso é algo que esse choque, você vê aquela realidade americana e chegar aqui e ver essa triste realidade, é algo impressionante, que eu fico muito chateado. Então eu fico pensando, ok, como vai funcionar o home, até porque muitas vezes o pai coloca o filho na escola para comer. Ele não tem sequer alimentação em casa aqui no Brasil. Então é por isso é muito delicado, não é tão simples assim. É um assunto muito amplo, E é por isso que tem que ficar claro na regulamentação. De prós e contras. Agora vamos lá, a gente viu e eu fui nesse caminho até para ver o contra disso, né? Que é a preocupação de você afastar da socialização e essa história toda e a falta de estrutura que a gente tem no Brasil para suprir com outros espaços culturais e educacionais além da escola. Porque, como você bem disse, lá eles podem fazer educação em casa, mas ele vai poder levar o filho no mesmo bairro, a um centro de ciências, ele vai poder levar a um parque temático científico, tem várias coisas assim que vão a bibliotecas super bem estruturadas, coisas que infelizmente nós não temos aqui no Brasil. Temos algumas, mas é muito pouquinho se você comparar. Agora, vamos pensar nas vantagens. Vamos lá. Se a gente fosse colocar isso, se essa regulamentação for no caminho de aprovar aqui no Brasil e permitir que isso seja autorizado, o que a gente precisa exigir e orientar dos pais para que efetivamente a educação dos filhos seja eficiente? Você falou em vantagem. Uma vantagem do homeschooling é que o aluno ele vai ter uma educação para ele. Enquanto na escola a gente tem um modelo um pouco mais tradicional que foi criado na época da Revolução Industrial. Tá, Isso entendi. faz mais de 100 anos. Então ele não é adequado ao público que nós temos hoje. Perfeito. Ou seja, o que nós temos hoje nas escolas está atrasado. Tá. Tem algumas estratégias que é possível fazer em sala de aula, mas nem sempre elas são efetivas. Então, casos, por exemplo, de dificuldade de aprendizagem podem se beneficiar com homeschooling. Perfeito, perfeito. Tá claro para mim isso. Porque você pode dar uma atenção especial, além dos especialistas, né, que a criança vai ter, que são regulares. Tá. Esse é um dos casos que seria uma vantagem. E também você percebe como o aluno aprende, como a criança aprende melhor, porque o pai... Ele vai acompanhar a evolução mais de perto. Isso. Acompanhando essa evolução, ele vai poder perceber de que jeito que o filho dele aprende mais fácil e ir por esse caminho. O que é mais difícil numa sala com 30 ou 35 alunos. Perfeito. Então, e se a gente pensar num recado que a gente tem que dar para os nossos congressistas, antes da gente terminar, que isso é muito importante, porque eles vão debater isso lá e eu quero que eles tenham elementos para isso. O que tem que estar nessa regulamentação para a gente garantir a segurança das nossas crianças? O que é indispensável? Eu entendo sobre o aspecto constitucional que o Estado não pode ser deixado de lado. O Estado, ou seja, o homeschooling absoluto, sem qualquer vinculação com o Estado, é flagrantemente inconstitucional. Não pode passar toda a responsabilidade para os pais. Exatamente, porque há uma solidariedade de responsabilidade entre os pais e o Estado. Tá claro para mim. E aí, diante dessa premissa, que se fixem regras muito claras para que, acima de tudo, haja uma proteção à criança. Que regras, por exemplo, para garantir a educação? Vamos pegar alguns exemplos aqui que são necessários. Uma carga horária diária, por exemplo? Carga horária diária. Geralmente quem faz homeschooling tem uma carga horária menor do que a da escola. Sim. Né? Porque é um já é menor, ensino claro. individualizado. Seria carga horária, quais os conteúdos devem ser dados, qual garantia que você tem desse pai dar esse conteúdo, né? O que ele vai utilizar, quais são os meios, que é uma coisa custosa. Perfeito. E eu imagino também o ambiente que essa criança vai estar dentro de casa. Vai viver, quem muito são bem os colocado. pais, como vai, o ambiente que ele vai estar. Isso é muito importante. Perfeito. Não dá para o Estado liberar o pai não pode dar homeschooling? Exatamente. Tem que ter algumas regras. Ó. Tem que ter Nesse algumas caso, regras. Pais nessas condições ou que não tem determinada formação, então não pode. Por exemplo... O pai pode pagar um tutor. Aí sim, mas ele teria essa obrigação. Tem que garantir que ele vai pagar um tutor. Sim.
Gente, o assunto é muito amplo, a gente está levantando uma bola aqui para chamar a sua atenção. A partir de agora você está super convidado a participar, mandando mensagens pra gente. Pode mandar a sua opinião, pode mandar a sua crítica, pode dizer o que você acha a respeito disso. E eu já deixo um compromisso aqui e com os nossos convidados, já fazendo isso, eu vou repassar algumas dessas perguntas para vocês. E se tiverem agenda, se tiver de novo aqui no Brasil, a gente vai voltar a falar sobre isso. A gente só está levantando uma bola para as pessoas porque é importante ter esse debate. Eu quero agradecer de coração a presença do professor de Direito Constitucional, Pedro Lenza, da Janaína Espolidoro, que é pedagoga. Como é que as pessoas encontram vocês? Tem contatos nas redes sociais, o pessoal acompanha vocês? Eu tenho usado bastante a tecnologia, estando longe, eu dava muita palestra por aqui, então o meu Instagram tem sido uma ferramenta, @PedroLenza. @PedroLenza. De estar tendo contato com os alunos. Que bacana, muito obrigado, professor, adorei. Eu que agradeço a oportunidade. E sucesso nos Estados Unidos. Feliz que deu certo de estar aqui, mas eu volto. Vou te cobrar isso. Volto logo. Vou cobrar, Janaína. Bom, o Instagram é um jeito muito fácil, né, de encontrar. Ele é bem prático, né? É @Janaína Espolidoro, super simples. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado por levantar um tema tão importante aqui com a gente. Muito obrigado. Vamos voltar a ele, viu? Vamos voltar. Lá. Compromisso. Deixa eu...